Olá pessoal, graça e paz, tudo bem? Estamos lendo o apêndice número 1 do livro O Poder da Intercessão de Valnice Milhomes e hoje nós vamos estar lendo a segunda parte deste capítulo. Salmista, Asaf pelo povo, Salmos 80, verso 1 ao 2, Asaf pela congregação, Salmos 80, verso 83, Asaf pela videira, Israel, Salmos 80, verso 14 ao 15, 17 e 19. Coré pela congregação, Salmo 85, do verso 1 ao 7. Por justiça e júbilo para sacerdotes e santos, Salmo 132, do verso 8 ao 10. Contra os efeitos dos ímpios, Salmo 141, verso 5. Salomão pelas orações do povo, 1 Reis, capítulo 8, verso 29, 38, 39, 44 e 45. Salomão pelo povo e os sacerdotes, 2 Crônicas, capítulo 6, verso 40 e 41. Salomão por Israel, 1 Reis, capítulo 8, verso 29 ao 53. Ezequiel pelo povo, 2 Crônicas, capítulo 30, do verso 18 ao 19. Por amor de Sião, Isaías 62, verso 1. Isaías pelo regresso do povo, Isaías 63, do verso 17 ao 18. Jeremias por Israel, Salmo 14, verso 7 ao 22. Jeremias pelos transgressores, Jeremias 18, 20. Eu li errado, Jeremias por Israel não é Salmos. Jeremias por Israel é Jeremias 14, do verso 7 ao 22. Desculpa, mas eu tive que fazer essa correção. Ezequiel por Jerusalém, Ezequiel capítulo 9, verso 8. Ezequiel pelo remanescente de Israel, Ezequiel capítulo 11, verso 13. Daniel a favor da nação, Daniel capítulo 9, do 3 ao 19. Ministros devem orar pelo povo, Joel 2:17. Miqueias, para que o povo seja apacentado, Miqueias 7:14. Amós por Israel, Amós 7, do verso 2 ao 6. Esdras por Israel, Esdras 9, do verso 5 ao 15. Neemias em lugar de Judá e Jerusalém, Neemias capítulo 1, do verso 4 ao 9. Número 4. Intercessão solicitada por Faraó a Moisés, Êxodo capítulo 8, verso 8 e 28, capítulo 9, verso 28, capítulo 10, verso 17, capítulo 12, verso 32. Pelos israelitas, número 21, verso 7. Por Israel a Samuel, 1 Samuel 12, verso 19. Por Jeroboão a um profeta, 1 Reis, capítulo 13, verso 6. Por Ezequias a Isaías, 2 Reis, capítulo 19, do verso 1 ao 4. Por Zedequias a Jeremias, Jeremias 37, verso 3. Por Joanã, Jeremias 42, do verso 1 ao 6. Por Daniel a Sadraque, Mesaque e Abidnego, Daniel, capítulo 2, verso 17 ao 18. Por Dario aos judeus, Esdras, capítulo 6, verso 10. Por Simão, mago, a Pedro, Atos 8, 24. Por Paulo, para as congregações, aos romanos, rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que eu seja livre dos rebeldes que estão na Judeia e que este meu ministério em Jerusalém seja aceitável aos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, eu chegue até vós com alegria e possa entre vós recobrar as forças. Romanos capítulo 15, do verso 30 ao 32. Aos coríntios, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pela mercê que muitas pessoas nos foi feita, por muitos também sejam dadas graças ao nosso respeito. 2 Coríntios capítulo 2, verso 11. Aos Efésios, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada a palavra no abrir da minha boca, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que nele eu tenha coragem para falar como devo falar. Efésios capítulo 6, do verso 19 ao 20. Aos Tessalonicenses, irmãos,
orai por nós. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 25. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também o é entre vós, e para que sejamos livres de homens perversos e maus. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, do verso 1 ao 2. 5. Intercessões respondidas. De Moisés a Faraó, a favor de Faraó. Pela praga das rãs. Êxodo capítulo 8, verso 12 e 15. Pela praga das moscas. Êxodo 8, verso 30 ao 32. Pela praga de Saraiva. Êxodo capítulo 9, 27 ao 35. Pela praga dos gafanhotos. Êxodo capítulo 10, do verso 16 ao 20. Pela praga das trevas. Êxodo 10, verso 21 e 22. Por Israel na batalha com os amalequitas. Êxodo 17, do verso 11 ao 14. Por Israel, por causa do bezerro de ouro. Êxodo capítulo 32, do verso 11 ao 14, 32, do verso 31 e 34, Deuteronômio capítulo 9, do verso 18 ao 10, capítulo 10, verso 10, Salmo 106, verso 23. A favor de Arão na questão do bezerro de ouro, Deuteronômio capítulo 9, verso 20. Depois da murmuração do povo, Êxodo capítulo 33, do verso 15 ao 17. Quando o fogo do Senhor consumiu o povo, Números 11, verso 1 e 2. Na murmuração pelo relatório dos espias, Números 14, do verso 11 ao 20. Para que a praga das serpentes parasse, Números 21, do verso 4 ao 9. Pela cura da lepra de Miriam, Números 12 ao verso 13 só. De Samuel pela libertação dos filisteus. 1 Samuel, capítulo 7, do verso 5 ao 14. Do profeta pela cura da mão de Jeroboão. 1 Reis, capítulo 13, do verso 1 ao 6. De Elias pela ressurreição do filho da viúva. 1 Reis, capítulo 17, do 20 ao 23. De Eliseu pela ressurreição do filho da Sulamita, 2 Reis, capítulo 4, do verso 33 ao 36. De Isaías a favor de Ezequias e o povo para que fosse liberto de Senaqueribe, 2 Reis, capítulo 2, verso 19. 6. Influência intercessória do justo. Pode impedir a destruição da cidade. Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei o lugar todos por causa deles. Por causa dos 40, não farei. Não farei se achar ali 30. Por causa dos 10, não a destruirei. Gênesis capítulo 18, verso 26, 29, 30 e 32. Põe os anjos em operação na resposta à intercessão. Apressa-te, escapa-te para lá, porque nada poderei fazer enquanto não tiverdes ali chegado. Gênesis capítulo 19, verso 22. A bênção se estende à sua prole, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, e os meus preceitos, e os meus estatutos e as minhas leis. Gênesis capítulo 26, do verso 4 ao 5. E apareceu-lhe o Senhor a Isaque na mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e te abençoarei e multiplicarei tua descendência por amor do meu servo Abraão. Gênesis 26, verso 24. Os filhos são abençoados. Disse, pois, o Senhor a Salomão: porquanto houve isto em ti, não guardaste o meu pacto e os meus estatutos que te ordenei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Contudo, não o farei nos teus dias, por amor de Davi teu pai, da mão do teu filho o rasgarei. Todavia não rasgarei o reino todo, mas uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi, e por amor de Jerusalém que escolhi. Todavia, não tomarei da sua mão o reino todo, mas deixá-lo-ei governar por todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem escolhi,
o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. 1 Reis, capítulo 11, verso 12, 13 e 34. Todavia, o Senhor não quis destruir a Judá por causa de Davi, seu servo, porque ele havia prometido que lhe daria uma lâmpada a ele e a seus filhos para sempre. 2 Reis, capítulo 8, verso 19 e 2 Crônicas, capítulo 21, verso 7. Mas é de eternidade em eternidade a benignidade do Senhor sobre aqueles que o temem e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Salmo 103, verso 17. O lugar onde mora o afetado. O lugar onde mora é afetado. Davi volta às ruas de Jerusalém e vede agora, e informai-vos e buscai pelas suas praças, a ver se podeis achar um homem, se há alguém que pratique a justiça, que busque a verdade, e eu lhe perdoarei a ela. Jeremias 5, verso 1. Não é afetado pelo pecado que o cerca, ainda que estivessem no meio delas esses três homens, Noé, Daniel e Jó. Ele, pela sua justiça, livrariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor. Ezequiel capítulo 14, verso 14, 16, 18 e 20. Abrevia o juízo, e se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Mateus 24, verso 22. Sua eleição alcança gerações distantes, e este será o meu pacto com ele, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles na verdade são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados, por causa dos pais. Romanos 11, do 27 ao 28. Estão diante do trono, logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Apocalipse 5, verso 8. Veio um outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para que o oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Apocalipse, capítulo 8, do verso 3 ao 4. 7. Intercessões no Novo Testamento. Feitas a Jesus, todas elas foram atendidas. O centurião pelo servo enfermo. Mateus 8, do verso 5 ao 13. Jairo por sua filha. Marcos capítulo 5, do verso 22, 23, 41 e 42. A mulher sírio-fenícia por sua filha. Mateus capítulo 15, verso 22. Os discípulos em favor da sogra de Pedro. Lucas capítulo 38, verso 39. Pai por seu filho epiléptico. Mateus capítulo 17, verso 15, Marcos capítulo 9, verso 17 e 27. Por um endemoniado cego e mudo. Mateus capítulo 12, verso 22. Multidões pelos seus enfermos. Mateus capítulo 15, verso 30 e Marcos capítulo 1, verso 32. Amigos pelo paralítico. Marcos 2, verso 3. Lucas capítulo 5, do verso 18 ao 20. Oficial do rei pelo filho. João capítulo 4, verso 47 e 49. O povo pelos seus enfermos. Marcos capítulo 6, do verso 55 ao 56. A igreja é chamada a interceder. A igreja ocupa a função sacerdotal, entre parênteses, intercessória. Vós também, quais pedras vivas, sois edificada como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2, do verso 5 ao 9. Por todos os santos, orai sempre, e com toda espécie de orações espirituais, vigiando persistentemente e não esquecendo nas vossas orações
todos os irmãos e irmãs em Cristo. Efésios 6, verso 18, na versão JB Philips. Pelas autoridades e os homens, exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda piedade e honestidade. 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 e 2. Pelos enfermos. Está entre vós algum doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-os com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhes-ão perdoados. Confessais, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Tiago capítulo 5, do verso 14 ao 20. Pelo irmão em pecado. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte e por esse não digo que rogue. 1 João capítulo 5, verso 16. Pelos perseguidores, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus capítulo 5, verso 44. Pela vinda do reino, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus capítulo 6, verso 10. Terminamos aqui a segunda parte do primeiro apêndice e depois continuaremos com o último vídeo.